Imagens do empate de ontem no Beira-Rio e da conquista do Internacional. Venceu na Arena 2-0, ontem 1-1. Ribeiro Neto, quero te ouvir, Ribeiro. Eu falei que ia ser assim, né? Desculpa, eu não quero ficar com confete em mim e tal, mas a narrativa de que o Inter ia golear... O Roger é muito inteligente, deixou o Grêmio com a bola, o Grêmio não soube o que fazer com ela e o tempo foi se arrastando. Eu acho que por mais que às vezes a gente não queira ouvir a verdade, o Carlos Guimarães, que foi um dos comentaristas da Rádio Bandeirantes, ele falou o adjetivo certo pro jogo. Jogo chato. Chato, entendeu? Mas era meio previsível que isso ia acontecer. O Roger deu a bola, o Grêmio não sabia o que fazer com ela e o tempo foi se arrastando. O jogo foi se arrastando, se arrastando. No segundo tempo, melhorou depois do golaço. Golaço, aço do Valência. E aí o Grêmio se mobilizou, conseguiu um gol de bola parada, entendeu? Se o Pavão domina aquela bola na cara do goleiro e faz, aí o jogo teria alguma emoção. Como não aconteceu, porque era esperado essa falta de qualidade, né? O jogo se arrastou, terminou 1-1, o Inter campeão justo, entendeu? Num jogo que acabou, pela circunstância, não decidindo absolutamente nada. Parabéns ao Internacional. E agora, meus amigos, agora é que nós vamos ver. Porque hoje tem os sorteios e tal, daqui 2 semanas o Brasileiro, e nós vamos saber o tamanho da régua de cada um. Já no início da competição. Mas em termos de Campeonato Gaúcho, ganhou o melhor. E quando ganha o melhor, cara, não há o que discutir. Eu vejo, Guimarães, da seguinte maneira, né? Vamos separar por etapas, né? Nesse momento, o Internacional tem que celebrar a conquista. Exatamente. O Internacional tem que comemorar e muito. Não é aquele típico campeonato que comemora no gramado e termina ali. Não, Gamba, o Inter aliás, precisava muito dessa conquista. É isso aí, eu só quero terminar porque é a última vez que eu falarei sobre isso. Porque agora terminou. A roda de Sansara foi finalizada com o Nirvana. Né? Os ciclos negativos no conceito hindu, ele terminou com o título. E agora o Inter vai poder ser um clube que vai jogar com mais naturalidade. Esse é o ponto. Porque este peso ele encerrou com o título. Esse é o ponto. E foi no gauchão, e foi com 2 grenais na decisão. Teve volta olímpica diante do seu torcedor. A tal confiança da instituição, ela está de volta, Guimarães. No final do ano passado, quando a gente começou a falar de gauchão, quando a gente se deu conta que o ano estava virando e que iríamos terminar, em termos de dupla Grenal, o ano de 2024 sem conquistas, além da conquista do Grêmio no gauchão, eu coloquei aqui nesse programa uma coisa muito, talvez pessoal até. Eu estou até fazendo aqui uma espécie de retratação, tá? Pessoal, por não gostar do gauchão em termos de acreditar que a competitividade da dupla Grenal tem que ser maior. A régua não pode ser o gauchão. Rolou o gauchão, ponto, acabou, e as outras coisas a gente nem precisa se preocupar porque o gauchão se basta. Eu nunca acreditei que o gauchão se bastasse e continuo não acreditando. Porém, do jeito que esse gauchão se desenhou, com todas as apropriações de narrativa que esse gauchão teve em diversos momentos, pelo emblema, pela quebra do octa, pelo título do Inter e pelo principal nome desse campeonato, que eu vou dizer, e não é muito difícil, né, a gente adivinhar, eu entendo que esse gauchão realmente teve um tamanho maior, Gamba. E que, ao contrário de outros, quando a comemoração terminava na ressaca, ela termina a comemoração. Essa ressaca é só uma respirada para comemorar um pouquinho mais, tá? O grande nome desse gauchão se chama Roger Machado. Já falamos sobre isso. O gauchão é dele. Ele pensou, mentalizou, imprimiu isso para os seus jogadores. Ele, em determinado momento, havia até uma espécie de dúvida. O Inter desse ano vai ser igual ao do ano passado, que terminou bem, tirando os últimos 3 jogos, que eu acho que o Inter ali não tinha mais o que fazer mesmo, tá? E o Inter conseguiu, com outros jogadores até, uma boa performance. A régua, agora, ela muda. E a gente tem que trabalhar com isso. Mas é óbvio que essa comemoração ela tem que se estender um pouquinho mais. Não o ano todo, tá? É óbvio que não o ano todo. Gauchão não se basta. Mas ela tem que se estender. Porque esse gauchão foi diferente. Esse é o gauchão do Roger. Esse é o gauchão que ele pegou o grupo e disse, nós vamos ganhar, eu vou preparar vocês para ganhar. E ele preparou. O jogo de ontem foi um protocolo diante de tudo que foi feito num campeonato em que o Inter sobrou. Depois eu quero falar do Grêmio, porque eu acho que o Grêmio ontem apresentou um atestado de não sei por que perdemos. Em seguida a gente vai falar sobre o Grêmio. Alexandre Ernest, e o que representa para a instituição o Campeonato Gaúcho conquistado ontem no Beira-Rio, Ernest?
Representa, eu acho que o alívio, representa o fato de poder dar uma respirada, representa a possibilidade de o Roger ter tranquilidade para trabalhar agora na continuidade do ano. E aqui, quando a gente fala de Campeonato Gaúcho, em nenhum momento a gente está dizendo que a partir da conquista do Campeonato Gaúcho, meu Deus, agora nós somos favoritos ao Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. Não é essa a questão. O Inter, nos últimos anos, o Inter tem enfileirado insucessos no Campeonato Gaúcho e esses insucessos contribuem para problemas na temporada. E aí a gente vê o quanto esse título aí, o quanto os jogadores estarem ali na frente com essa taça, como vocês estão vendo na imagem, e a comemoração deles, eles também sabem que é importante. Não é só o torcedor, os quase 50 mil que foram do Beira-Rio, não é só o Roger, que sabe que o seu trabalho ia ser questionado se não fosse campeão, a diretoria do Inter, enfim, os próprios jogadores. Eles têm jogador que eu sei, o Gabriel Mercado, por exemplo, está há mais tempo aqui, o Alan Patrick também, já conhece um pouco mais da aldeia, mas tem jogadores que estão chegando. Mas esses jogadores, eles foram imbuídos do que significava ganhar esse título aqui, o que significava fazer valer a história. E aqui, mais uma vez, ninguém está valorizando o título gaúcho apenas, mas está valorizando rivalidade, está valorizando ganhar do Grêmio, está valorizando deixar o seu rival abaixo de si mesmo, o lugar que sempre o rival tem de estar. O rival tem de estar abaixo do Inter. E é esse o maior ponto. O Inter ganha com autoridade, o Inter ganha invicto, é o 19º campeonato de 46 que o Inter conquistou, que ganha de forma invicta, sem perder para ninguém, com uma vitória inapelável dentro da arena, com um jogo de campeonato, a hora que a gente estava fazendo ainda a classificação geral, né? Um jogo também muito sólido lá na arena, aquele empate em 1-1, e agora, basicamente, né, um jogo, eu acho que o Guimarães foi muito oportuno, jogo de protocolo, jogo que mostra a inteligência do Roger e principalmente do grupo de jogadores. Muito bem. Ribeirinho, vem para cá, Ribeirinho, vem aqui para o centro do nosso gramado sintético, o centro do nosso tapetinho, porque eu sei que tu tem um recado importante para a nossa audiência. Aquele recadinho, aquele. Atenção, para tudo que o assunto agora é seríssimo. É isso aí. Se você não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, vamos colocar aqui, né, na tela, é isso, grande, a EVT Assessoria é fantástico, né? Então, se você está cansado disso aí, né, cansado de pagar juros abusivos, está pagando 2 vezes mais o valor do seu carro, a EVT vai te ajudar. A EVT Assessoria reduz de forma imediata a prestação do seu veículo e outros financiamentos. Mande agora, mas mande mesmo uma mensagem por WhatsApp para o número 51 997 70 2864. Ou ligue, tá? Ligue que em seguida o pessoal da EVT retorna com a solução. Não deixe para depois, mande a sua mensagem, acabe com os juros e mantenha a redução de 70% na prestação do seu veículo e outros financiamentos. Ligue ou mande uma mensagem agora para 51 997 70 2864. Repetindo, 51, que é o código da região metropolitana, 997 70 2864 e agende a sua consulta de forma gratuita. Evite a busca e a apreensão do seu veículo, reduza a sua parcela de forma imediata e até 70%. Ligue que a EVT retorna a sua solicitação. Redução na parcela do seu financiamento? Contate a EVT Assessoria. Ligue ou mande a sua mensagem agora para o número 51 997 70 2864 e se livre dos juros abusivos. Gamba. Prestar atenção é para se livrar dos juros abusivos. Bruno Soares, qual foi a tua leitura do título do Internacional? Diga lá, Bruno. Tá, primeira coisa, Gamba, eu quero dizer que esse título ele é incontestável, né? Um título merecidíssimo. A gente sabia que o Inter confirmaria, a gente não sabia de que forma, o Grêmio pelo menos conseguiu terminar de uma forma digna, né, empatando o jogo, mas muito porque o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço, com uma estratégia. O Roger é um cara que entende muito de futebol, ele sabia que se ele desse a bola para o Grêmio não ia acontecer absolutamente nada e ele ainda poderia explorar os contra-ataques. Em velocidade não conseguiu encaixar muitos, mas fez o seu gol com um golaço do Ener Valencia. Que golaço! De todos os ângulos que a gente vê esse gol, é algo fora do normal. O Volpi poderia ter colocado 20 jogadores na barreira
poderia estar o Grando junto com ele, não ia pegar. Então, méritos ao Valência, que deu a volta por cima, um jogador que muito se duvidava da capacidade mental dele nos momentos decisivos, e ontem ele fez esse gol do título, aí, um gol que realmente vai ficar marcado. O Roger, ele precisa ser elogiado, muitos méritos do Roger, mas aqui eu quero elogiar também o presidente Alessandro Barcelos, tá? Porque eu acho que tem uma coisa que sempre estará acima no futebol. A gente vai falar de organização, que é importante, a gente vai falar de mental, que é muito importante, a gente vai falar de uma série de questões que são importantes porque o futebol, na verdade, é um conjunto, mas sempre tem algo que está acima. E esse ponto é qualidade. Quem joga melhor, quem tem melhores jogadores, sempre vai ter mais chance de ganhar e de conquistar. E o Inter estava dando azar aqui e ali, estava pesando essa mochila que a gente fala muito em momentos decisivos, mas o Inter estava preparado para uma hora ganhar porque formou um time para isso. E o presidente Alessandro Barcelos merece aqui os meus aplausos, porque ele tem um grande goleiro que não jogou o Campeonato Gaúcho, mas a base deu conta do recado. Ele foi contratar um lateral lá, o Bustos, quando sai ele traz outro. Ele tem, teve ainda o Bruno Gomes, porque é assim, né? Quando tu tem mérito, quando tu faz as coisas bem feitas, no detalhe tu também tem sorte. E eu coloco isso no Bruno Gomes, coloco em outros jogadores que surgiram de maneira surpreendente para muitos. Né? Imagina, ter Thiago Maia, ter Fernando, que veio sem custos para o Inter, Bernabé, ninguém nem sabia quem era o Bernabé, Vitão, da maneira como foi contratado, Carboneiro. É só a gente comparar as contratações do Grêmio com as do Inter. O Grêmio gastou mais, inclusive, e o Inter contratou melhor. Então o Inter mereceu, é incontestável, não tenho o que falar. E abre caminhos, eu sei que aqui temos os pessimistas, aqui eu concluo minha primeira manifestação dizendo que o Inter ele é muito forte, não é favorito, mas ele é um candidataço a ganhar campeonatos importantes nesse ano, a começar, quem sabe, pela Libertadores. Sabe que eu tenho acompanhado, Ribeiro, desde ontem, desde a conquista do Internacional, a repercussão dessa conquista, né? Pelos dois lados, tanto o lado da torcida do Inter quanto o lado da torcida do Grêmio. Para mim, esse é um típico campeonato gaúcho, que por mais que o torcedor do Grêmio, os dirigentes do Grêmio, os jogadores do Grêmio tentem minimizar, foi o Grêmio o maior responsável por valorizar a conquista do Internacional. Claro que sim. Foi o Grêmio. E vou te dar a maior prova. O Grêmio chegaria a um octa que nunca atingiu, igualaria o Internacional. Eu vou te dar a maior prova disso aí. Por favor, Tili, olhem o semblante do meu amigo, querido, entendeu? Tá entregue. Espinosa. O rapaz tá arriado, cara. Tá entregue. Olheiras, entendeu? Eu fico preocupado contigo, porque eu gosto muito de ti, meu brecho. Mas, cara, tu acusou de um jeito assim lamentável, meu brecho. Tô chateado, né? Cara, eu tô. E é sintomático, né? A importância que o Grêmio deu pro Campeonato Gaúcho. E tô ouvindo atentamente a todos. Tu tá com lágrima nos olhos, inclusive, bruxo. Cara, pior é que não é. Pior é que é olheira mesmo, velho. Porque a noite foi difícil. Imagino. Né? Só que é o seguinte, ó, a gente tem que saber reconhecer. Então, assim, ó, o meu total reconhecimento à superioridade do Internacional, total reconhecimento, isso aí não tem como negar, né? Não tem como negar. Porém, depois de ouvir a todos com muita atenção, eu gostaria de colocar um único ponto, assim. O Grêmio no Beira-Rio ontem... pelo menos se apresentou um pouco mais. Pelo menos o Grêmio se fez presente como um time, diferente do Grêmio da Arena, onde foi decidida a final, né, de modo objetivo, né, onde o Inter constrói os 2-0 e, de uma maneira muito objetiva, encaminha o título que se consolidou e se mostrou ontem. Mas eu vi um Grêmio um pouco mais atento, eu vi o Grêmio um pouco mais... disputante, digamos assim. O Grêmio apresentou o que dava para apresentar. Então eu gostei, até certo ponto, até dobrar a esquina, do que o Grêmio foi ontem. Porque eu imaginava, o Gamba e amigos, que o Grêmio ontem pudesse protagonizar um vexame. E o Grêmio não fez vexame. O Grêmio foi digno. O Grêmio foi dentro de uma realidade de falta de futebol, de falta de equipe, de falta até de treino, de concepção de bola. O Grêmio foi digno. Então eu acho que dentro de uma ideia daquilo que esperávamos que pudesse ser uma final, o 1-1 ficou justo. Ficou dentro de umas, assim, para a torcida do Grêmio, aceitável. Eu acho que o sentimento hoje do gremista é o mesmo que o meu.
é uma aceitação. Não tem muito o que debater, não tem muito o que discutir, não tem muito o que esbravejar. Eu acho que dentro de umas, assim, a direção do Grêmio tem que repensar muitas coisas. O discurso do meu treinador, ele é incoerente e incoerente, às vezes confortante, é uma mistura, assim, sabe? Porque eu também, ao mesmo tempo que eu pregava aqui atitude, pregava melhora, eu também eu não posso me cegar e saber que o Quinteiros, ele chega e tem que recomeçar e começar tudo de novo, sabe? A gente tinha no Renato ali uma falta de treino, uma falta de tática, uma falta de uma série de coisas que talvez esse treinador esteja enfrentando grandíssimas dificuldades para reestruturar um time, sabe? O Grêmio vem de uma herança de Jeromel e Kahneman e até agora não encontrou, né, um sistema de zaga. Enfim, o Grêmio literalmente é um time em construção. E eu acho que a construção vai ser muito demorada, sabe? Vai ser algo que a gente vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter um pouco mais de bom senso. E eu me coloco dentro desse bom senso, assim, porque às vezes a paixão, ela cega, né? Então o discurso aqui nos donos da bola, às vezes, é o Pedro torcedor, é o Pedro enlouquecido, é o Pedro passional. Mas objetivamente falando, assim, no que o Grêmio precisa mesmo, o Grêmio precisa recomeçar mesmo, sabe? Recomeçar mesmo, porque vai ser um trabalho muito difícil. E eu espero que tanto o presidente quanto o treinador e os jogadores que ali vão estar nessa temporada, eles entendam o tamanho da responsabilidade. Vai ser muito difícil o que o Grêmio tem para fazer em 2025. Ô Gamba, eu tenho só uma divergência de algumas análises, né? Eu fui comentarista, eu e o Calvo fomos comentaristas da Rádio Bandeirantes ontem. Eu não vi essa evolução no jeito de jogar do Grêmio. O que eu vi foi um ânimo, o que eu vi foi o Grêmio entender que o Inter estava do jeito protocolar, e aí tu vai, né? Tu vai, de alguma forma tu tenta, mas em termos táticos, em termos de jeito de jogar, tem uma diferença só. Pouquinho mais de competitividade no meio de campo quando o Edenilson entra, mas ainda assim eu vi alguma desorganização, eu vi de novo uma péssima atuação do Vijaçante, eu vi jogadores que são muito abaixo. Eu não entendo, vendo o cara jogar, ô Bruno, o João Lucas é um jogador muito bom, assim, difícil, Camilo é limitadíssimo, o Lucas Esteves é um lateral que até agora não fez nada. O Grêmio contratou dois laterais piores que o Reinaldo. Eu gostei de um jogador que é reforço. Eu gostei de um jogador que é reforço, que foi o Wagner Leonardo. Esse aí, pra mim, jogou bem, tá? Jogou bem, fez o gol, mas jogou bem. Mas o restante, o Pedro, o Kiko Oliveira já não é aquele... Já não é mais a mesma coisa. Aquele jogador das primeiras partidas. O Amuso é um jogador de pouca jogada, pouco recurso. Não, então, tímido. É pouco recurso ali. O problema não é o Amuso, tá? A questão, o problema é o Kiko Pavão Oliveira. Eu listei vários jogadores e botei o Kiko Oliveira também. Assim. O ponto que eu quero chegar é que essa evolução no jeito de jogar eu não vi. Eu vi evolução anímica. Eu não falei... Mas no jeito de jogar eu não vi, Aí que tá, eu não falei evolução... Outra coisa, a análise de que foram 15 minutos de derrota do Quinteiros, ali o Quinteiros falou que perdemos o título em 15 minutos. Ali é quase que um insulto à inteligência das pessoas. A seguida a gente vai colocar essa frase dele, porque é um absurdo. Eu não falei evolução futebolística, eu não falei isso. Eu como torcedor... Todo mundo esperava uma goleada, tá? Oi? É que se esperava uma goleada e não aconteceu. Não, eu até... Muito pela postura do Inter. Eu até vou dizer, eu esperava ali um 2-0, um 3-1 pro Inter, tá? Mas é que essa dignidade, E o Grêmio, cara, ele conseguiu ser o que ele é hoje, sabe? E aí o que o Grêmio consegue ser hoje, Guimarães, é uma coisa pouca, porque o Grêmio é muito... É que assim, essa dignidade... Se ganhar o jogo, o Inter tinha amassado. Isso, era onde eu queria chegar. Era onde eu queria chegar. Era onde eu queria chegar. Tudo passou pelo Inter. Claro, tudo passou pelo Inter. Esse é o ponto. A dignidade que tu está mencionando, ela foi permitida pelo Inter. E o termo é permissão. É isso aí. O termo é permissão. O Inter permitiu essa mínima dignidade que tu está falando. Eu não estou te conectando. Estou falando sério. É a realidade. Até porque quando sai a escalação e o Quinteiros não coloca o craque Monsalve, né? Ele já não tinha o Cristaldo desde os últimos Grenais. Aí ele não bota o craque Monsalve. Quando ele aposta nos três volantes com o Edenilson, eu mandei no grupo aqui do Donos,
Olha, o Inter vai decidir se vai ser uma vitória tranquila, se vai ser uma vitória inapelável. O Inter vai decidir como jogar. Cara, não é, sabe o que foi a escalação do Edenilson? Manutenção de emprego. Isso. E essa foi a real. Entendeu? Ele sabia que ele não ia reverter. Eu falei que semana passada, se o Grêmio entrar em campo querendo fazer 2-0, ir pra cima do Inter, se achando, o Grêmio vai tomar uma goleada histórica. E o Quinteiros, nesse ponto, foi inteligente. Ele foi lá, colocou mais um volante, fechou o time, tentou achar um gol, não conseguiu, tomou primeiro, depois sim achou o gol de empate e terminou de uma maneira digna, porque o Inter permitiu. Concordo 100% contigo. Se tivesse sido 1-1 na Arena e o Inter precisasse ganhar, o Inter ia ganhar. Se tivesse sido 2-0 pro Grêmio na Arena, sei lá, por uma obra do destino, e o Inter precisasse fazer 3-0, ia fazer. O Inter é muito melhor do que o Grêmio hoje. Essa é a grande verdade. E se o Grêmio ficar se enganando que cresceu, ontem o Quinteiro disse assim, ó, o Grêmio só perdia Grenal, agora empatamos 2 e perdemos apenas 1 e fomos melhores no Beira-Rio. Cara, se ele realmente acredita nisso, é um grande problema. Se o Grêmio acredita que a arbitragem de novo prejudicou, o Grêmio está num caminho e a muito própria imagem equivocado. que tu tá vendo, Muito a própria equivocado. imagem que tu tá vendo, e a própria imagem que mostrou há pouco aqui com a revisão do VAR, e sem contar ainda o pênalti não dado pro Inter, que a bola bate na mão do Lucas Esteves. Isso também é um reflexo do que foi o campeonato. Não interessa se é árbitro de fora, se é árbitro de dentro, os árbitros são incompetentes. Ou incompetentes ou bunda mole. Porque assim, o cara que vê no VAR, a bola bate na mão do Lucas Esteves. Tu vê erro no Gauchão. Tu vê erro no Campeonato Catarinense. Tu vê um erro absurdo no Campeonato Paulista. Precisa ser revisto São Paulo. isso tu tudo. vê erro no Rio de Janeiro. Pelo amor tu de vê Deus. erro no Nordeste. Mas tem uma coisa porque que eu vou dizer, deixa eu só dizer só completar uma questão. Paulinho, tem como colocar, por favor, só a imagem do VAR? Só a imagem do VAR? Porque assim, ó, o VAR, de repente aquela imagem ali é complicadora mesmo, tá? O VAR tinha que ter vergonha de apresentar a linha nesse ângulo. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Eu vou ter desculpa, por favor. Aqui, ó. Perceba aqui, ó. A linha tá traçada, tá? E o jogador do Grêmio está à frente da linha. O VAR tinha que ter vergonha de usar essa imagem, porque se a imagem é inconclusiva... Não foi esse jogador que fez o gol. Não foi ele que fez o gol. Não é essa a questão. Sim, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é que ali nas outras, a gente também, se for olhar, ó, aqui também tá a linha, ó. Por exemplo, o jogador do Grêmio tá na frente. Tem vários. Tem vários. O pé do cara tá aqui também. Dá no mesmo, entendeu? Por esse ângulo ele tá à frente. Mas esse ângulo não consigo concluir nada. Eu sei, eu não quero debater isso. Eu tô querendo dizer desse jogador que supostamente dá isso, supostamente, exatamente. O que eu não tô debatendo quem fez o gol. Eu tô querendo dizer que a linha, a imagem ela é ruim. Ela é ruim. Para análise, então, o VAR ele tem que pensar assim, opa, só um pouquinho. Essa imagem aqui não dá, você tem que trocar a câmera. Deixa eu só voltar aqui no Grêmio. Onde eu queria voltar. Porque assim, Gamba, eu acho que assim, a gente tem que ver que um setor do Grêmio ele é uma falência absurda. E é o meio-campo. Que é o coração de qualquer time de futebol, dito aqui semana passada pelo Baidec, sentado aqui nessa cadeira que o Ribeiro está sentado. Qualquer time de futebol que queira ganhar um título, ele precisa ter um meio-campo de qualidade. Então a gente olha para o Palmeiras, a gente olha para o Flamengo, a gente olha para o Inter, com o Fernando, Bruno Henrique ou o Thiago Maia, Alan Patrick, tinha o Bruno Tabata, o Vitinho é um cara que constrói por dentro também. É um meio-campo povoado de jogadores de qualidade e que gostam da bola. A gente viu o Edilson, por exemplo, semana passada, dando uma entrevista, ex-lateral do Grêmio, dizendo assim, ó, quando a gente tinha o Maicon e o Arthur, a gente jogava de uma forma. Quando a gente não tinha eles, a gente sofria muito, a gente não tinha tempo para respirar, a gente não ficava com a bola, ficava uma trocação direta, bola nos pontas. O que isso significa? Que aquele Grêmio do passado, aquele Grêmio que ganhava, também tinha dificuldades quando não tinha esses volantes de posse. E hoje o Grêmio não tem, vai ter que olhar para isso porque é um problema grave. Eu só quero reforçar aqui, depois a gente pode avançar nessa análise do Grêmio, porque o Guimarães e o Bruno tocaram em um ponto, para mim, fundamental do que foi o Grêmio na temporada. O discurso de jogamos 15 minutos bem, né? Perdemos só um Grenal, empatamos outros 2.